Meu nome é Pedro Luca E eu sou o Alberto Dabu. e hoje nós vamos falar sobre The Last of Us. The Last of Us é uma série de 9 episódios lançados semanalmente no ano de 2023 para a plataforma de streaming HBO Max, baseados na série de jogos The Last of Us de PlayStation. A história acompanha uma dupla de sobreviventes num mundo pós-apocalíptico, onde o fungo Cordyceps, que é um fungo que existe na vida real, mas que atinge somente insetos e acaba meio que zumbizando eles, na série ele evolui e consegue atacar também seres humanos. E nós vamos acompanhar como ficou a humanidade depois da epidemia desse fungo e vamos seguir o caso de Joel e Ellie, que são dois sobreviventes que precisam atravessar o país para poder fazer com que a Ellie chegue em uma equipe de médicos que vão tentar desenvolver uma cura a partir dela, até porque ela aparentemente é imune ao fungo. Essa é toda a premissa básica da série que nós conhecemos logo no primeiro episódio. Nesse episódio do podcast do Caderno 2, eu e o xará do Pedro Pascal, meu amigo Pedro Lucas, nós vamos trazer as nossas opiniões, curiosidades, fatos, enfim, vamos relatar aqui tudo que a gente tem para falar sobre The Last of Us, e esse episódio vai ter spoilers. Bom, Alberto, eu queria começar perguntando o que você achou, assim, no geral dessa série. Pedro, tecnicamente eu achei a série magnífica, perfeita. Provavelmente vai concorrer a diversas categorias do Emmy, porque a parte de produção é perfeita, as locações, o design de produção é maravilhoso. As locações que são muito distintas umas das outras, afinal é uma série baseada no jogo que vai se deslocando pelos Estados Unidos conforme vai avançando a trama, então a gente se depara com diferentes vegetações, diferentes, enfim, climas, diferentes estações do ano, e tudo isso foi retratado muito bem. Todos os cenários, os infectados, os personagens, a caracterização deles, a roupa deles, o figurino, né? Tá tudo maravilhoso. A direção da série, na maioria dos momentos, tem alguns pequenos, que eu vou abrir alguns asteriscos aqui, mas na maioria dos momentos ela é impecável. Ela traz exatamente aquilo que aquela cena, aquela passagem, aquele diálogo deveria passar. Lógico, com as suas particularidades da mídia que ela funciona, né? Que é a teledramaturgia e não videogame. Então, obviamente, haveriam algumas modificações nessa passagem de uma mídia para outra, mas a essência da maioria das coisas está ali. Vai ter algumas pequenas coisas que eu vou comentar mais para frente, quando for o momento, que me incomodam um pouco. Mas, em geral, como série, como 9 episódios, a qualidade de produção é fenomenal. E é uma característica da HBO. As séries muito bem produzidas, os cenários muito bem feitos, enfim, não deixar a desejar nesse quesito, sabe? Sim, e eu concordo completamente. Acho que tecnicamente é uma série incrível, né? E acho que realmente, como tu disse, eles conseguiram adaptar muito bem a mídia do videogame para uma série. Eu acho que muito disso passa principalmente por eles terem trazido muito da equipe que participou da produção do jogo. Então, o Neil Druckmann, que é o criador do jogo,
ele foi produtor aqui na série, e acho que realmente isso foi um negócio que fez muita diferença pro que a gente vê de outras adaptações de videogame por aí, que não deram muito certo, como o Uncharted ou Mortal Kombat, porque aqui realmente o cara conseguiu passar para a série toda aquela essência dos personagens e da história que a gente tinha no jogo. Então não se perdeu nada e acho que a tradução foi muito correta de uma mídia para outra, porque afinal não é fácil conseguir traduzir, né? O jogo, ok, tá certo que The Last of Us já era um jogo bem cinematográfico, mas muitos momentos de história, eles estavam permeados de momentos de jogabilidade, gameplay, e você conseguir tirar essa parte de gameplay e traduzir numa forma de história corrida na série sem ficar estranho, sem ficar talvez muito enxuto, é uma tarefa muito difícil e eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. E o fato do jogo já ser cinematográfico, às vezes pode não ser tanto um aliado assim. Como, por exemplo, tu citou o Uncharted, que eu tive a oportunidade de ir na cabine pelo próprio Caderno 2, e eu, como fã dos jogos, já joguei os 4 jogos, tenho que jogar o Lost Legacy. Eu não gostei do filme de Uncharted. Achei que o Tom Holland não casou, mas enfim, o podcast não é sobre Uncharted. Mas depois que eu saí de lá com a série de The Last of Us já em produção e sabendo que os jogos da Naughty Dog, que é a produtora de The Last of Us, de Uncharted, Crash Bandicoot, eu fiquei meio preocupado com o que poderiam fazer com The Last of Us. Porque o filme de Uncharted, primeiro, o jogo Uncharted, ele já é muito cinematográfico. Afinal, a grande inspiração dele é Indiana Jones, né? Além de, enfim, outros Tomb jogos, Raider. Raider, como tu citou ali do filme. Agora, apenas ser cinematográfico não basta para a adaptação ficar boa. Tu tem que capturar a essência do negócio. E foi algo que Uncharted não fez, mas que The Last of Us conseguiu fazer. Então, eu fiquei muito tranquilo quando começaram a sair as primeiras imagens, os primeiros materiais da série, e depois, quando saiu o primeiro episódio, ali já me pegou, e acho que pegou a maioria das pessoas, porque funciona muito bem, e é uma receita pronta, que basta tu seguir ela à risca, fazendo as modificações necessárias e cabíveis para a história fluir e funcionar. Porque uma coisa que existia em adaptações cinematográficas de jogos até pouco tempo atrás era o pensamento de: mas já tem um jogo, nós não precisamos fazer a mesma história. Se quer o jogo, joga o jogo. Aqui a gente vai fazer um filme, uma história diferente. E sempre acabava dando errado. Dessa vez, o que eles fizeram? Nós temos o jogo, é muito cinematográfico, nós vamos tentar adaptar ele o mais fielmente possível. E por mais fielmente possível, eu digo muito fiel mesmo, porque tem várias cenas, várias sequências que até o enquadramento de câmera é idêntico, os diálogos idênticos, tudo tirado do jogo, como se fosse uma sketch de fãs adaptando a cena ipsis literis ali do jogo, sabe? Então isso funciona muito bem e isso me agradou muito, porque acaba, tudo bem, acaba, querendo ou não, trabalhando com a memória afetiva de quem já jogou. Chegou a jogar, Pedro? Olha, eu sou um cara meio burro e eu comprei Xbox há muito tempo atrás, então eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu conheço toda a história do jogo e já tinha visto desde que lançou a primeira vez em 2013. Mas, sim, eu também acho que é uma experiência que puxa muito pro afetivo que você tem do jogo, mas eu vou te dizer que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu gostei bastante da série, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha dela ser essa adaptação que é, em muitos momentos, idêntica à do jogo, sabe? Porque eu acho que, para mim, entrou naquela discussão que se tinha sempre que faziam uma adaptação de jogos de videogame. A adaptação, ela é para ser o mais fiel possível ao material original, tentando copiar a maior parte do que se puder daquilo, ou ela tem que trazer algo novo?
porque em muitos momentos dessa série eu acho que eu fiquei sentindo um pouco de falta de ter algo novo, porque eu já conhecia a história e é meio que você só tá vendo aquela história de novo. E ficou para mim um pouco daquela questão, será que precisava dessa série? Será que não é melhor só a pessoa ir lá e jogar o jogo, sabe? Eu acho que para quem não é do meio dos videogames, que não tinha jogado The Last of Us, não conhecia a história, acho que essas pessoas devem ter amado, porque elas não têm a referência do que veio antes, então para elas é tudo muito novo. Então acho que funciona muito bem. Até como uma experiência também para fomentar a indústria dos games, sabe? Para dar um incentivo para as pessoas irem atrás e conhecerem o jogo. Mas para quem já conhece, quem já é fã, eu achei que talvez pode ser muito um repeteco daquilo que já tinha, sabe? E acho que entra numa questão, sabe? O que faz uma boa adaptação de videogame? Porque hoje muito se diz de que não conseguem fazer boas adaptações de videogame. Muita gente falou, ah, The Last of Us é a primeira boa adaptação de um videogame que a gente tem. Mas e aí, a adaptação boa é simplesmente copiar o máximo possível o original, fazer uma adaptação segura, como é The Last of Us, ou é preciso adicionar novos elementos e criar algo novo para fazer uma boa adaptação? Aí a gente chegou num ponto de discordância, porque eu adorei a questão das cenas tiradas diretamente do jogo. Isso esquentou meu coração quando eu vi como fã do jogo. Mas para chegar em um ponto de consenso, sim, teve algumas modificações que foram trazidas, não modificações, adições que foram trazidas à série, que me agradaram muito. Por exemplo, o meu segundo episódio favorito é o do Bill e Frank, que não existe essa passagem no jogo. E foi tudo trazido para a série e eu achei que agregou muito. Tem um asterisco que eu vou falar sobre a quantidade de episódios, mas quando o assunto for mais pertinente ainda nesse podcast. Mas eu adorei as adições. Cara, eu tava conversando logo depois que eu terminei o último episódio e a minha opinião foi mais ou menos a seguinte. Vou tentar resumir em uma frase para depois destrinchar mais. Eu não excluiria nada que tem na série, mas eu adicionaria mais coisas. Eu acho que ficou faltando coisas, mas tudo que tem na série me agradou. Eu não excluiria nada, mas eu adicionaria coisas. E eu queria poder ter a experiência. Eu perguntei se tu tinha jogado ou assistido o gameplay, porque a questão das cenas tiradas diretamente do jogo, ela vai tocar nessa parte da memória afetiva, da nostalgia, só de quem conhece o jogo. Hum, Até seria legal, talvez, ter a opinião aqui de alguém que nunca tinha tido contato com nada de The Last of Us, para saber o que as pessoas pensaram, para saber se a série funciona. Logicamente, havia opinião de outras pessoas que nunca jogaram, e, enfim, em geral, a recepção tem sido positiva da série, mas eu queria saber se essas cenas funcionam, porque eu acho que será que precisava da adaptação, respondendo a pergunta que tu fez? A questão é que eu acho que essa série ela traz o mundo de The Last of Us, a história, os personagens para um público novo. Lógico, boa porcentagem de quem está assistindo jogou o jogo, tá vindo para The Last of Us. Na verdade, o estrondoso sucesso de The Last of Us é porque o pessoal já sabe que, vou falar para mim, The Last of Us é uma das melhores obras em todas as mídias que eu já consumi. Fato. Intocável para mim, no topo das experiências que eu já tive na minha vida. Não no topo, mas no Tier 1, digamos assim, sabe? Então, trazer esse mundo, esse universo para outras pessoas, eu acho que pode ser a principal função dessa série. Eu queria ter a experiência de quem assistiu a série e não jogou o jogo. Por quê? A série é muito boa. Isso eu não discuto. Agora, o jogo é
bem melhor. O jogo é muito melhor. E isso não é demérito para a série, é que o jogo é absurdo. Repito, é uma das melhores experiências que eu já tive em qualquer mídia. Seja filme, livro, música, qualquer coisa. The Last of Us tá no Tier 1. É uma experiência que quem teve foi impactado, mudou a vida da pessoa. Eu lembro, 2017, quando o Alberto, de 14 anos, comprou o PS4 e comprou esse tal de The Last of Us pra jogar. E, de terror? Não conhecia muito, sabia? Já tinha ouvido falar, jogo de zumbi. E me deparei com esse petardo, né? Esse absurdo que se chama The Last of Us, que, enfim, é uma experiência única na vida. É difícil de transpor para palavras, porque é sensacional. E então a pessoa ter a experiência com o jogo, que a pessoa ter a experiência com a série, que é quase como se fosse uma demo do jogo, e depois poder passar para o jogo para destrinchar, para poder aproveitar, para poder entender um pouco mais e desenvolver um pouco mais daquilo que acontece na série, eu acho que deve ser uma experiência sensacional. Ou talvez não, talvez eu esteja confabulando aqui demais. Mas também uma questão que me pegou muito foi que essa sensação que eu tive depois de terminar o jogo, não aconteceu a mesma coisa com a série. Eu não sei se alguma pessoa teve esse tipo de sentimento em relação à série. Eu não sei se alguém terminou a série e pensou: porra, isso aqui é do nível de, sei lá, de Breaking Bad, tá ligado? Eu não sei se alguém chegou a esse ponto. Porque com o jogo é isso. O jogo tu termina e, cara, tu não tem dúvida em nenhum momento que aquele é, sei lá, pra mim é top 2 jogos que eu já joguei, sabe? É The Last of Us e GTA V. Agora, com a série, eu não tive a mesma sensação e nem teria como ter, sendo a segunda vez que eu consumo aquele mesmo material. Mas até por isso eu acho que teria sido interessante a opinião de alguém que nunca tinha tido contato para saber se o impacto é o mesmo. Logicamente, num jogo a gente está mais inserido naquele universo, a gente tem mais tempo dentro daquilo. Tempo é uma questão que eu vou querer comentar porque eu acho que faltou, mas enfim, é a questão de adaptação, será que era necessária e será que funcionou e como que funcionou para os diferentes públicos, é essa a minha opinião. Eu acho que assim, eu concordo que o jogo. A série não conseguiu chegar naquele mesmo nível do jogo que você termina e você fala, isso aqui é uma das melhores obras que eu já tive a experiência, sabe? Mas acho que vai muito da linguagem de cada mídia, né? Porque aquela coisa que a gente falou no início, traduzir a linguagem do videogame para uma série não é fácil, porque no videogame, querendo ou não, você também está jogando como aquele personagem, então a sua imersão naquela história é muito maior. E acaba que daí você é pego melhor pela, pelas emoções que o enredo vai te proporcionando. E na série isso, apesar de a gente criar empatia com os personagens, não acontece com a mesma força que no videogame. Então acho que isso passou muito pro final não dar aquela mesma sensação do jogo e também porque, querendo ou não, apesar de a série ser uma série longa, com episódios de 1 hora, ainda assim é menos tempo em relação ao jogo, então muita coisa teve que ser mais acelerada, e acho que nessa aceleração a gente acabou perdendo um pouco da emoção original que se tinha, né, no jogo, que podia trabalhar com bastante tempo. Tanto que nisso eu quero começar a falar um pouco sobre o último episódio. Então, gente, spoiler gigantesco, o último episódio, né? Que pra mim ele perdeu muito da força que ele tinha no jogo, aquele último capítulo, porque ele foi bem mais acelerado na série.
E eu lembro de quando eu abri o último episódio e vi que tinha 50 minutos só, eu já fiquei meio receoso com relação ao quão corrido ia ser aquela história. E eu acho que realmente acabou que o último episódio foi muito afetado pelo tempo. Não sei se você teve essa mesma percepção que eu tive, mas para mim o último episódio ele acabou tirando muito da emoção e do peso daquela escolha do Joe de matar todo mundo e tirar ele de lá, sabe? Para mim pareceu que ele escolheu muito rápido. Assim que a Marlene falou que o Cordyceps ele cresce no cérebro e aí vão fazer uma cirurgia e retirar do cérebro dela, tipo, ele não tem um momento de ponderação do tipo, será que vai matar mesmo? Ou então, será que eu devo condenar a humanidade? Eu achei que foi muito corrido assim, e daí do nada ele já parte para ação de a nível John Wick, que a gente não vinha até então, porque o Joe nessa série ele era um Joe bem mais realista, que apanhava bastante quando ele ia bater nos outros, e do nada ele mete um nível John Wick, sai fuzilando o hospital inteiro e mata com muita facilidade, que é um negócio que também eu acho que não traduziu bem para a ideia do jogo, porque no jogo esse é um baita momento difícil, né? Você tem que enfrentar um exército de vagalumes dentro daquele hospital e realmente o jogo te passa essa dificuldade porque é você que está controlando o Joe, você que está tendo que lidar com a situação. E eu acho que na série eles não souberam traduzir muito bem. E acho que com um pouco mais de tempo de tela já dava para fazer isso, sabe? Dava para mostrar um pouco o Joe apanhando ali, o Joe podia realmente mostrar que tá difícil conseguir passar por aqueles vagalumes e acho que engrandeceria o esforço dele para ir atrás da Ellie, sabe? E achei muito corrido. E eu também queria deixar um outro questionamento para ti, que você me falou agora que você adicionaria elementos, né, na série. Mas você acha que essas coisas que precisavam ser adicionadas são coisas que a gente já tinha no material original do jogo? Ou você acha que faltou a adição de coisas novas? Porque como eu falei, eu acho que uma adaptação de ser muito copiada do material original, acaba que talvez ela não tenha necessidade de existência. Então eu também concordo contigo. Eu acho que tinha que ter adição de mais coisas e eu acho que principalmente coisas novas pra gente ver. Tanto que pra mim o melhor episódio da série é justamente o episódio do Bill, que você concorda comigo que é um dos melhores episódios da série, porque é o episódio mais diferente da história original, né? Tanto que no videogame o Bill, ele tá vivo. E para mim isso foi um dos melhores episódios, acho que justamente por esse fator dele ser muito diferente do original e eu tá vendo algo completamente novo. Então, eu reforço meu argumento, talvez, argumento não, mas mais um questionamento, né? Uma adaptação muito segura que traduz bem igualzinho era o material original, talvez ela não tenha necessidade de ser feita. Pedro, Pedro e ouvintes, sabem quando a gente tá no ensino fundamental, lá pequenininho, e a gente tem um trabalho em grupo, a gente tem que fazer uma apresentação e se junta todo mundo na casa de um colega e a gente pega a caneta e vai escrever na cartolina. E aí vai chegando no final e a gente se dá conta que não vai dar espaço para escrever o título inteiro e a gente vai diminuindo a letra para caber. É essa sensação que eu tive com The Last of Us. Foi acabando o tempo, não tinha mais tempo de produção, já tinham produzido o que tinha para fazer ali. Vamos ter que encaixar, vamos ter que terminar essa história em 2 episódios. É isso. Dá teus pulos, sabe? Foi essa sensação que eu tive. Chegando pro final, quando terminou o 8º episódio, eu pensei, como que vão adaptar toda a sequência do hospital, tudo que vem antes do hospital, que tem ali entre o Joel resgatar a Ellie lá no David, levar até o hospital, depois os diálogos que tem que ocorrer depois da sequência do hospital. Como que vão encaixar isso tudo em 50 minutos, meu? Não tem como. Eu fiquei até considerando, apesar do IMDB já dizer o contrário, já dava a duração do episódio, mas fiquei pensando, porra, será que daqui a pouco não vão fazer que nem com o primeiro episódio e lançar um episódio mais longo? Mas não foi o caso. Então, assim, a sensação que eu tive foi essa, de que acabou o espaço na cartolina e tiveram que enxugar, que diminuir a letra.
diminuir o tempo. E isso me incomodou muito. Foi muito corrido, absurdamente corrido. Aquela cena do hospital foi resolvida em o quê? 15 minutos? A cena do tiroteio? Se é que chegou a isso. Outra cena que me incomodou bastante ser corrida demais é a da universidade. Eles chegaram na universidade, bateram e saíram, tá ligado? Entraram e saíram. Ah, tudo bem, tem a cena lá deles abrindo a sala, os macaquinhos pulando por ela, mas no jogo, pô, tu chega a cavalo, tu explora a universidade, começam a chegar os saqueadores, aquele. Então, tu tem uma experiência mais. É uma cena marcante, uma sequência marcante que tu relembra ela após terminar o jogo. Na série é completamente esquecível, mas a cena do hospital em específico que me pegou, porque eu acho que ela é essencial, essencial. E a questão que tu disse sobre John Wick, eu no resto da série eu não senti tanta falta, sabe? Porque eu entendo a questão da adaptação do jogo para série. No jogo, o Joel é um serial killer, sabe? Tu não tem como terminar o jogo sem matar centenas de pessoas, sabe? No, na série, ele não mata tanta gente assim. Não sei a partir de qual número tu começa a ser considerado um serial killer, mas enfim. Meu, a cena do hospital, o que me incomodou mesmo, eu vou falar a sensação que eu tive jogando o jogo, para vocês entenderem qual foi o sentimento que eu tive depois assistindo a série. No jogo, os vagalumes te pegam, né? Tu acorda, assim como na série, e vão fazer uma cirurgia cerebral na Ellie e ela não vai sobreviver. E depois de toda a construção da trama, todo o desenvolvimento que tem dos personagens, tu acaba pegando uma afeição. E, cara, esse jogo. É, essa série, esse jogo seria legal de ter diversos tipos de pessoas diferentes. Mas eu queria. Diversos tipos de pessoas diferentes trazendo opinião. Eu queria saber qual é o sentimento que alguém que é pai ou é mãe teve jogando esse jogo. Porque como eu disse, mesmo eu em 2017, Roberto de 14 anos, jogando The Last of Us, o sentimento que tu tem ali é meio de paternidade, tá ligado? Porra, pegaram a Ellie, vão fazer uma cirurgia no cérebro dela e ela vai morrer. E até aquele momento tu não sabe como que vai se encerrar essa história, sabe? Tu Sim. fica nem aí pra tudo, tu fica nem aí pra tudo. A sensação que tu tem, meu, eu vou matar todo mundo que tem dentro desse hospital. Eu vou explodir a cabeça de todo mundo que tem dentro desse hospital. Eu não tô nem aí. Não tem dilema, Mel. Não tem dilema. É certo ou é errado? Não tem. Dane-se. Dane-se, sabe? Não tem dilema. Eu vou matar todo mundo e eu vou resgatar ela. E tu vai com sangue nos olhos. E, como tu disse, é difícil passar pelos vagalumes. É difícil tu matar todos. Tu tem que ir pegando munição pelo caminho, pegando arma pelo caminho, e tu mata um e aparece outro, e tu joga granada, e tu joga tijolo, e tu sente que, meu, tu é uma máquina de matar naquele momento. Nada mais importa, nada mais importa. Na série, essa cena não me passou esse sentimento tão visceral, sabe? Eu não consegui sentir isso na pele, sabe? Meu, eu tenho que salvar ela. Eu não senti isso. E também passou muito, como eu disse anteriormente, eu disse que eu ia trazer depois, a direção de praticamente a série inteira me agradou muito, mas dessa cena me incomodou. A trilha, música clássica tocando, eu achei que não casou. Eu entendi qual foi a intenção ali. Deixou em segunda linha ali, segundo plano,
o som dos tiros, tudo que estava acontecendo na cena, deixou a música em primeiro plano. Aí, me pareceu com uma tentativa de trazer uma estética de exatamente isso que eu te falei. Ele tá com sangue nos olhos, ele não tá ouvindo nada, é como se o ouvido dele estivesse zunindo, é como se a música fosse um zunido no ouvido dele. Mas para mim não passou, sabe? Eu queria. Pode parecer um pouco sádico da minha parte, mas eu queria ouvir o som da bala. Eu queria sentir o peso da cena. Eu queria sentir que ele tá fazendo aquilo ali no sentimento mais primal que um ser humano pode ter, que é o instinto de sobrevivência, e às vezes colocar um instinto de a sobrevivência de outra pessoa acima da sua própria sobrevivência. A sensação que tu tem é que, porra, se vier uma bala no peito dele, ele segue. E na série eu não senti isso, me incomodou a direção dessa cena. Eu não acho ela ruim, eu acho que para intenção que a série tem, ela funciona. O próprio Neil Druckmann, se eu não me engano, ele disse, eu não vou lembrar, mas eu li uma a declaração dele dizendo que a intenção dessa cena é mostrar que ele desumanizou completamente o pessoal que tá ali, que ele não tá pensando em nada, não pensa no futuro da humanidade, ele, enfim, ele não pensa em nada, ele pensa em salvar a Ellie. É mais ou menos essa a intenção. Só que não, aí é a minha opinião. Aí tá partindo simplesmente da minha opinião. Não tem dilema pra mim. Não tem dilema pra mim. Tu salva ele. Não tem dilema. Não, ah, eu não sou pai nem mãe pra poder afirmar, mas sei lá, eu fico imaginando. Minha irmã não tem dilema. Não tem dilema. Mata todo mundo que tem no hospital. Não é isso. E é essa sensação que tu tem no jogo. É essa sensação, é visceral o negócio, sabe? Tu quer acabar com tudo ali. Tu quer chegar na sala que ela tá e resgatar ela e sair dali. Deu. Não existe cura. Não tem cura, sabe? Até porque todo o processo, porque a série ela foca mais na Ellie do que no Joe. Depois eu volto nessa relação Ellie e Joe, o tempo de tela, enfim. Mas a série ela foca mais na Ellie do que no Joe. Só que o jogo é todo pela perspectiva do Joe. Apesar de que o jogo funcionaria sem o Joel. O jogo funcionaria se o Tommy assumisse ali a partir da metade e levasse a Ellie o resto do jogo, o resto da jornada. Mas não funciona sem a Ellie. Mas a perspectiva é toda do Joel. E é muito sobre, tanto que a cena de abertura, ela poderia nem aparecer. A cena de abertura do jogo, que é com a Sarah, ela poderia nem aparecer e focar só na jornada de Joel e Ellie. Mas não, tem aquela cena por quê? Para mostrar que muito dessa jornada diz respeito a essa tentativa do Joel de se reconectar com alguma pessoa, se reconectar com a humanidade dele e de outra pessoa e tentar curar aquela amargura que tomou conta dele. E no momento em que ele consegue se reconectar com uma pessoa que ele perde esse medo de se relacionar afetivamente com outra pessoa, que ele cria laços, cria uma relação com a Ellie, ele de repente vê tudo aquilo sendo tirado dele sem ele sequer poder se despedir, sabe? E o que eu digo que não tem cura, não tem nada, aquela é a cura do Joel, tá ligado? É essa a beleza do roteiro de The Last of Us. Aquela é a cura do Joel. E a Ellie é o que começa a trazer cor pro mundo do Joel. A Ellie é o sentido da vida para ele a partir daquele momento. É o que dá motivos
para ele viver. Tanto que eu achei muito bonito na série o diálogo que eles têm pouco antes deles serem pegos pelos vagalumes, que não tem no jogo. E aí é aquilo que a gente estava falando sobre as adições, e eu acho essa aqui extremamente positiva, que ele fala sobre a tentativa de suicídio que ele teve, ele não fala, ele não verbaliza isso, mas fica subentendido ali no texto, e a Ellie pergunta, mas enfim, acho que o tempo cura tudo, né? E ele diz, não foi o tempo. E ele não. Por isso que eu acho muito legal a sutileza do roteiro, a sutileza do texto, nesse momento que ele não diz, não foi o tempo, foi você, não precisou, porque todo mundo entendeu o que se tratava naquele momento. Essa sutileza, eu achei que em outros momentos da série ela faltou, que em alguns momentos os diálogos foram muito expositivos, não a ponto de me incomodar, de na hora eu torcer o nariz e dizer, que vergonha alheia ou algo do tipo, sabe? Um diálogo desses nunca aconteceria na vida real. Não foi esse tipo de coisa. Mas que eu acho que talvez um pouquinho mais de sutileza naquelas linhas seria bem-vindo. Mas, repito, nada de extravagante. Agora, sobre a questão do hospital, sobre a questão do sentimento do Joel para com a Ellie, é isso. Eu acho que faltou peso naquela cena do hospital, porque no jogo ela é isso que ela passa pro jogador, sabe? Não tem dilema. Vou matar todo mundo. Eu vou te dizer, eu também eu gostei dessa adição da fala. Eu fiquei um pouco com medo desse diálogo ali do Joe e da Ellie no último episódio ter soado como a Ellie é a substituta da Sarah pro Joe, sabe? É a nova Sarah. Mas acho que não ficou tanto com esse clima e acho que deu uma concretizada naquele laço que eles iam construindo até então, sabe? No início, quando eu olhei essa cena, eu pensei, nossa, olha como a trama tá tentando forçar para deixar escancarado para nós. Olha só, o Joe agora ele se importa muito com a Ellie, não é mais aquele Joe lá do início da série que falava que a Ellie é carga, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui pensar, não é um negócio muito expositivo, não é uma forçação, porque existe a construção do vínculo dos dois ao longo de toda a série. Então, isso é só mais uma forma, eu vejo como uma forma de deixar claro, assim, para quem é mais desligado, assim, olha só, esse cara mudou. Não é mais o mesmo Joe lá do início, que chamava ela de carga. Agora esse cara se importa com ela. E eu vejo principalmente a construção de laço e essa virada ali naquela parte do David, né? Que a Ellie cuida dele, salva a vida dele e depois ele, né, vai lá resgatar ela. Apesar de que no jogo ali ela não precisou. Não, na série ela não precisou de nenhum resgate. Mas ele vai lá encontrar ela e ali ele já mudou totalmente de postura, sabe? Porque ela cuidou dele, ela não desistiu dele, então ali tá construído o vínculo já. Ele arrumou na Ellie a esperança de vida dele, porque ele tava pronto para morrer. Na hora que ele morre, que ele tá esfaqueado lá no leito de morte, ele falou para ela, tipo, siga o caminho, né? Ou vai, acho que ele fala, vai até o Tommy para pedir ajuda. Eu não lembro bem o que ele fala, mas ele tá pronto para morrer. E ela não desistiu dele, e eu acho que aquela coisa que eu falei, o que ele vê na Ellie, a cura que a Ellie é para ele, não é como uma substituta da Sarah, mas porque a Ellie é aquela figura que personifica a esperança nele. Tipo, é aquela figura que dá um motivo para ele continuar vivendo, sabe? Ele vê aquele esforço da Ellie em não deixar ele morrer. Ele vê o esforço da Ellie de continuar vivendo, que é uma pessoa que tem um propósito, então, que, né, tinha pelo menos até o Joe tirar dela, que era aquele propósito de salvar a humanidade. Então, ele vê a Ellie com um propósito, uma pessoa que quer viver, que nasceu nesse mundo e, tipo, não desistiu dele ainda, mesmo em meio ao apocalipse. E eu acho que essa é a cura do Joe, sabe? Ele vê isso e ele também acaba sendo afetado por isso. A Ellie mostra para ele um lado de não desistir do mundo, mesmo em meio ao apocalipse.
Então, acho que aquele momento ali é central, sabe? O momento que ela salva a vida dele, cuida dele, e quando ele volta, ele já não é mais a mesma pessoa, sabe? Quando ele se recupera, ele já é um novo Joe que tem esperança de vida e ele é completamente grato a Ellie, grato, enfim, ele vê na Ellie essa esperança. Então ele vai proteger ela a qualquer custo. Então, tava tudo construído certinho para aquela sequência final ter o mesmo peso do jogo. Só que faltou um pouco mais, assim. Até uma coisa que eu acho que podia ser bem adicionada, que tinha nos jogos. Nos jogos tem várias peças de história, a gente só descobre por itens colecionáveis que são extras que você pode pegar por aí. Então, a própria origem do fungo do Cordyceps é pouquíssimo falada no jogo, e a gente tem isso só a partir de alguns fragmentos de itens que a gente pode coletar. E existe um certo tipo de item no jogo que é os diários do médico dos vagalumes, se eu não me engano. Era o médico dos vagalumes. Eu lembro que era um médico e ele falava que já tentaram a cura antes, né? E não tinha dado certo. Claro, não era a mesma situação da Ellie, mas já tinham tentado desenvolver curas antes, vacinas, e não tinha dado certo. Então, no jogo você tem, quando você lê isso, você tem mais aquela dúvida na cabeça de será que ele não vai se sacrificar em vão ali no final? O que reforça um pouco a decisão do Joe de resgatar ela, sabe? Porque não existe uma certeza de que eles vão conseguir uma cura a partir da cirurgia. Pode ser que ele morra para nada. Então, acho que isso ajuda a justificar aquela ação que é bem desumana do Joe de condenar o futuro da humanidade inteira por uma razão completamente egoísta, que é salvar aquilo que é a cura dele, que é a razão dele seguir vivendo. Então, acho que faltou essa adição do jogo na série, ou alguma outra coisa que pudesse colocar, que pudesse justificar mais a atitude do Joe, essa decisão muito rápida dele que teve na série de tipo, não, eu não vou deixar levarem ela, eu vou matar todo mundo para trás, porque realmente foi muito rápido essa para ele decidir condenar a humanidade inteira. Na série, a cena lá na comuna que ele conversa com o Tommy e, por sinal, baita atuação do Pedro Pascal, que ele chora e diz que tá velho, que não consegue mais. Ela é muito boa na série. Ela foi uma adição que não tem no jogo, mas eu acho que ela funciona muito melhor da maneira que ela é no jogo. O primeiro que eles nem visitam a cidade é Jackson, não lembro agora, acho que é. No primeiro jogo, vai ser visitada no segundo. Mas tem um momento que a gente tá com o Tommy e o Tommy nos oferece uma foto do Joel com a Sarah. E o Joel recusa. E depois, um tempo depois, ele pede pro Tommy levar a Ellie o resto do caminho. E aí a gente entende que aquele Joel ranzinza, fechado, durão, ele tem medo. Ele tem medo e ele não tem medo de infectado. Ele não tem medo de saqueador. Ele não tem medo de vagalume. O medo dele é perder alguém que ele ama. E aconteceu com a Sarah, aconteceu com a Tess. Então, às vezes pode aparentar para ele que ele tem uma maldição, digamos assim, que todo mundo que ele se aproxima, ele acaba perdendo. E talvez seja por isso que ele demora a se abrir com a Ellie, por esse medo. E por conta desse medo, ele pede pro Tommy seguir essa jornada. E talvez o sentido de mostrar a fragilidade de um homem adulto que está ali na figura de responsável possa ser
mostrada nas duas versões. Ali na série, enfim, ele chora por estar fraco, não conseguir, mas eu acho que o sentido e a sutileza funciona muito mais no jogo. Mas também essa relação, esse medo de perder a Ellie, ele funciona muito melhor no jogo por conta do fator que eu acho que colocou essa série um patamar abaixo, que é tempo. Faltou tempo, faltou a HBO ter encomendado mais 1 ou 2 episódios. Faltou. Por tempo, eu quero dizer o quê? O jogo, ele é todo baseado na relação Joel e Ellie. A gente acompanha esses dois atravessando os Estados Unidos inteiro. Na série, se tu for pegar e destrinchar, nós tivemos pouco tempo de Joel e Ellie. Precisava demais Joel e Ellie. E precisava demais Joel e Ellie. Eu vi muita gente reclamando da falta de infectados. E outras pessoas respondiam: mas a série não é de ação, a série é sobre relações. Sim, concordo. Apesar de que eu achei que essas relações deixaram a desejar em algum momento. Eu vou usar como exemplo o Bill e Frank. Eu comprei muito mais a relação deles dois, que foi um episódio mais longo que o normal, eu não lembro qual foi a duração. Eu comprei muito mais a relação, a intimidade deles, eles como um casal, do que a relação paternal ali entre Joel e Ellie. Por quê? Tempo. Faltou tempo, faltou. A gente precisava de mais tempo. E sobre a questão dos infectados. Infectado não necessariamente é sinônimo de ação. Infectado, para mim, é sinônimo de tensão. Tu tá passando por um cenário, eles poderiam estar passando por um cenário e às vezes nem enfrentar um infectado, mas tá o som do instalador no fundo. Isso causa tensão. Eles têm que ir mais devagar, fazer menos barulho, entende? E dá um peso diferente para as cenas. Tu vê que eles não estão só passando por uma jornada linear, eles estão passando por perrengue e a gente vê isso pouco. Então, para mim, a questão principal da série que faltou é tempo. Tempo. Como eu disse, a HBO precisava ter encomendado mais 1 ou 2 episódios para dar mais tempo para essa relação, para dar mais tempo de Joel e Ellie só caminhando e conversando, dialogando, sabe? Para mim faltou isso, eu senti falta disso, porque o jogo é quase como se fosse uma road trip, tá ligado? Tirando o fato de que boa parte eles passam a pé e não de carro, mas entre os dois ali, e só os dois, sabe? E eles conversam, e tem diálogos opcionais, diálogos secretos no jogo, e que alguns foram trazidos. O começo da série, para mim, é maravilhoso, a parte que eles estão com a Tess, depois quando ela consegue o livro de piadas e ela vai contando as piadas, eu acho que tinha que ter seguido muito por aquele caminho, porque depois eles começaram a encontrar os plot points, tipo, eles tinham que chegar do ponto A ao ponto B, mas existe um caminho a ser trilhado entre o ponto A e o ponto B. E esse caminho é o que trazia o corpo para a história de The Last of Us. É o que foi fazendo a gente se afeiçoar pelos personagens. A gente está caminhando mesmo e eles estarem conversando. A gente está subindo um prédio, a gente coloca a Ellie nos ombros, joga ela lá para cima, ela joga a escada para baixo, a gente vai subindo e eles vão conversando. Diálogo corriqueiro, cotidiano, sabe? Para mim faltou muito isso. Para mim faltou a exploração da relação Joel e Ellie, faltou o aprofundamento, enfim. Outra coisa que me incomodou a respeito
da série foi no último episódio. O último episódio foi, para mim, o pior da temporada. O que é uma pena, porque poderia ter fechado com chave de ouro. Já queria abrir um parênteses também. Eu não quero parecer ranzinhos aqui, comparando a série ao jogo o tempo inteiro, porque, afinal, são mídias diferentes, são produtos diferentes, materiais diferentes. Mas, a partir do momento em que a série se propõe a fazer cenas idênticas ao jogo, não tem como não fazer essa relação. Não tem como, porque a gente já viu aquelas cenas, sabe? Quem tá por trás, quem tá na produção, o diretor, o roteirista, eles querem que a gente faça essa relação quando eles colocam cenas iguais. Então, é difícil não fazer. Mas só para não acharem que eu sou ranzinhos aqui, que tudo no jogo é melhor. Mas no último episódio tem a cena da mãe da Ellie. E eu acho ela meio problemática, porque talvez ela pudesse ter sido cortada antes. Não precisaria aparecer a Marlene lá. E ela acaba entregando um conceito que pode mudar tudo que a gente sabe sobre The Last of Us, que é, agora a gente sabe como funciona para uma pessoa ser imune. Será que não tem como ser replicado em outras pessoas? Uma mulher grávida ser infectada com o vírus, o filho dela nasce imune? Então eu achei que quebrou um pouco da mística, da mágica, da mágica mesmo, né? A questão da mágica é tu não saber como aquilo funciona. E isso é essencial para a série porque se é possível replicar, se sabem como foi feito, será que a mãe da Ellie foi a única grávida a ser mordida enquanto estava dando à luz? Eu acho que entre os prováveis milhões de pessoas que ainda existem no mundo de The Last of Us, pelo mundo inteiro, não deve ser a única. Então existem outros imunes, sabe? Então acaba, querendo ou não, justificando um pouco a ação do Joel. E por que eu achei a parte da Marlene desnecessária nessa série? Nessa cena, pelo seguinte, me parece muito conveniente, sabe? Muito Deus Ex Machina. A Marlene ser a pessoa a resgatar a Ellie e depois, 14 anos depois, ser a pessoa a querer estudar a Ellie. Sei lá, acho muito conveniente do roteiro ela salvar a Ellie, depois ser exatamente ela mesma que quer estudar a Ellie, que é promover uma cura através da Ellie. Eu vou te dizer que eu não achei tão ruim essa cena toda a sequência da mãe da Ellie, né? Que legal que ela é interpretada pela Ashley Johnson, que é a atriz que fez a voz da Ellie e a captura de movimentos no jogo. Eu vi muita gente falando mal dessa parte, mas eu vou te dizer que eu não achei tão ruim. Assim, eu entendo o seu ponto de, ok, se para ser imune é só nascer um bebê e a mãe ser infectada enquanto ela tá dando a luz, talvez existam mais. Mas eu vou te dizer que isso aí não é um só, né? É uma situação muito, muito específica, porque você pensa que a mãe tem que estar dando a luz no exato momento em que ela é infectada. E fora que ela tem que sobreviver, né, ao contato com o infectado, né, com o zumbi. Tipo, não é toda mãe que tá em trabalho de parto vai conseguir matar um zumbi, né, e conseguir proteger o seu filho ali, né? Então, eu achei que é uma situação tão específica, que é pouquíssimo provável que exista outros como a Ellie. Mesmo que exista, deve ser provavelmente no outro lado do mundo. Então, acho que não perdeu aquele fator de importância que a Ellie tem. Ela continua sendo muito única, essa condição dela.
E sobre aquela parte da Marlene, eu também achei um pouco forçado, mas eu entendo porque a trama fez. Eu acho que a ideia da produção de colocar ali a Marlene como aquela pessoa que encontrou que era amiga da mãe da Ellie, que, né, acolheu ela quando pequena, eu acho que é para tentar aumentar o peso da escolha do Joe no final, né? Que é para mostrar, ó, o Joe se sente o pai dessa criança, se sente no direito de, como pai, tirar a vida de todo mundo para proteger ela, mas olha só, quem tá condenando ela para morte é a figura materna dela, né? Aquela que estava presente desde o nascimento dela. Então, o Joe é um monstro, sabe? Ele tá se achando mais importante do que ele realmente é, porque se a mulher que estava no nascimento da bebê se acha que vale a pena tirar a vida da criança por um futuro melhor para a humanidade, então quem é o Joe para decidir isso, sabe? Eu acho que ficou, pelo menos para mim, com essa camada, e eu acho que foi mais ou menos essa linha que o roteiro tentou construir. Mas que, de novo, assim, eu reforço que eu achei que a série focou muito em tentar demonizar a atitude do Joe, de fazer que, olha só que absurdo, né? O cara condenou toda a humanidade e não se preocupou em botar aquilo que o jogo também botava, de a gente se identificar com o Joe também, sabe? A gente pensar, cara, se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu faria diferente. E tanto que, dando um leve spoiler, mas no segundo jogo, o próprio Joe fala: se eu tivesse a chance, eu faria tudo de novo. Então, você vê que eu acho que o jogo ele dá mais aquela camada de dúvida. E eu acho que a série cortou isso e tentou mais demonizar o Joe mesmo e colocar que ele fez uma atitude errada. Acho que talvez para aumentar o peso da segunda temporada que vai vir, que é uma história que ah, é completamente dependente dessa escolha que o Joe fez. Dependente não, é consequência dessa escolha do Joe no final da primeira temporada. Essas cenas que apareciam no início de alguns episódios que eram flashbacks, me agradaram bastante. Tirando essa, que eu tive essas ressalvas específicas, apesar de eu achar legal, achar tensa a cena da mãe da Ellie fugindo do infectado e tendo que matar ele, dando à luz, tudo ao mesmo tempo. As lá pro início da série eu curti bastante também. Elas mostrando a origem do Cordyceps, a estudiosa aquela na Indonésia, não é? Acho que é Indonésia. Ah, Jacarta, se eu não me engano. isso. Agora, não me pergunte onde é que fica Jacarta. A gente não tem aula de geografia faz um bom tempo. Jacarta é a capital da Indonésia. Muito bem, Alberto. Não, olha, eu sabia que era Indonésia e tu sabia que era Jacarta. A gente Muito uniu bom. as informações, viu? Eu gostei, eu gostei. Isso foram adições que não existem no jogo. Tu, Eu também gostei bastante disso. Eu acho que deu uma dimensão melhor de como ocorreu, principalmente essa em Jacarta, eu acho que deu uma dimensão melhor de como a epidemia não ocorreu só nos Estados Unidos, né? Porque o jogo ele fica muito preso aos Estados Unidos e aqui a gente tem uma ideia de que foi uma epidemia global. Claro que a gente entende que, né, provavelmente uma infecção daquele tamanho não ia ter ficado presa só aos Estados Unidos quando a gente joga o jogo, mas não é falar nada sobre fora dos Estados Unidos. E eu achei legal essa adição, e principalmente da origem ali ligada à farinha, que é algo que no jogo tem um pouco de explicação pelos colecionáveis, mas não muita coisa. E eu achei muito legal o detalhe, eu não sei se você viu também, que no primeiro episódio tem indícios ali de por que o Joe, a Sarah e o Tommy não foram infectados pela farinha contaminada, né? Porque o que teria de ideia de começo da infecção seriam carregamentos de farinha que poderiam ter chegado contaminados para os Estados Unidos, além, é claro, da crise que a gente vê lá na Indonésia. Então, a gente vê ali que o Tommy, quando ele vai tomar café da manhã, ele é
acaba comendo os restos do dia anterior e não come a panqueca que tinha. O Joe e a Sarah acabam recusando os cookies da vizinha, que também teriam farinha. Então a gente vê ali vários pequenos indícios de como eles se safaram de ser infectados. Claro, a série não explica direito, tipo, o quanto você teria que comer de farinha contaminada para poder ser infectado, mas eu achei um indício legal. Nada é muito explícito dito em relação a essa questão da farinha, mas achei uma adição legal, principalmente aquela cena da, da pesquisadora no segundo episódio. A expressão que ela faz de pavor quando ela vê que o Cordyceps atacou um ser humano e pedem para ela qual que é a nossa solução, ela fala bomba, bombeia tudo. Eu achei maravilhoso, assim, tipo, cara, é assustador. E principalmente quando junta com a cena do primeiro episódio, que eles colocam, pô, esse fungo aqui, ele ainda não afeta seres humanos, mas pensa se a temperatura do planeta sobe mais. Cara, se você não se cagou inteiro nas calças, eu não sei, você é maluco, porque eu até fui pesquisar depois se isso era verdade, assim, de aumentar a temperatura do planeta para o fungo poder atacar os seres humanos. Ao que tudo indica, não. Não é verdade, mas você fica com uma pulga atrás da orelha, tipo, cara, será que isso aqui pode acontecer na vida real mesmo? Porque o fungo existe. Só falta atacar os seres humanos. Falando em fungo, eu lembrei de um detalhe que foi removido em relação ao jogo e outro foi adicionado ou modificado, que é a questão dos esporos. No jogo, sempre que os personagens eles entram em algum lugar que está muito infectado e é fechado, eles colocam máscara. Inclusive, tem uma cena no segundo jogo que depende disso. Eu não sei como é que ela vai ser trazida para a série, mas confio no pessoal. Na série, esse conceito é modificado. E eu lembro, eu acho que foi o Neil Druckmann falando, que eles decidiram excluir os esporos da série por conta da pandemia de Covid-19, que nos trouxe a conclusão de que ele, abrindo aspas para o Neil Druckmann, não exatamente nessas palavras, que se fosse possível se contaminar pelo ar, basicamente não existiriam mais seres humanos, né? Porque todos acabariam se contaminando de alguma maneira. O range, né, a abrangência da contaminação uh, seria muito maior do que só por mordida. E a adição que eu achei muito interessante, que inclusive se sair um The Last of Us 3, que dizem que vai, né? Eu acharia muito legal se trouxessem para série é a questão do meio que da colmeia de infectados, digamos assim, que se tu toca em um esporo, se tu pisa em um esporo, todos os infectados que estão conectados nesse mesmo esporo, por baixo da terra, sabe? Eles ficam alertas. Me lembra muito Days Gone, que é um outro jogo de zumbis para PS4, que tem muito essa questão da colmeia da consciência coletiva, digamos assim, sabe, das hordas, que não tem em The Last of Us. Isso, inclusive, proporciona, por exemplo, aquela cena da horda, que é quando aparece o Baiacu, sabe, que é maravilhosa, é muito bom. Aquela, de fato, é uma cena de ação mesmo, ação pura, frenética, tiroteio, zumbi, morte, sangue. E eu acho que é possível tanto essa consciência coletiva, essa questão do grupo de infectados ser trazido para um possível The Last of Us 3,
Assim como os esporos, a questão do uso de máscaras ser necessário em uma possível segunda temporada. Eu acho que nesse momento as mídias podem começar a se retroalimentar, sabe? Uma alimentar a outra. E me agradaria bastante, principalmente a questão dessa, porque traria um, um quê, traria uma novidade para a franquia The Last of Us nos videogames que já é absolutamente consolidada, sabe? Eu acho que seria legal. Mas, enfim, aqui o objeto de discussão não é o jogo, apesar de eu estar trazendo ele em absolutamente toda a frase que eu falo. Eu acho que essa questão de retroalimentação, acho que inclusive a série pode passar à frente dos jogos, porque o jogo a gente demorou muito tempo para ter um segundo, até porque o Neil Druckmann falou depois do primeiro, eu não vou contar uma nova história até que a gente encontre uma história digna de ser contada nesse universo. Então, o segundo jogo foi em 2020, 21, eu não lembro. Então foi uns 7, 8 anos depois do primeiro. E aqui a série, ela tá planejada para ter uma segunda temporada em 2025. E a segunda temporada, ela vai adaptar a primeira parte do segundo jogo. E vai ter uma terceira temporada adaptando a segunda parte do segundo jogo, que quem já jogou sabe que ele é muito bem dividido em duas partes, né? Então, mas acho que a série sendo um sucesso que ela é, mesmo que vá levar um bom tempo até a gente ter o final da terceira temporada, acho que seria desperdício se a série não começasse a criar histórias originais e seguisse, mesmo que a gente não tenha um The Last of Us 3 para adaptar quando chegar no final da terceira temporada, sabe? Acho que essa retroalimentação pode ser muito útil para o futuro da franquia, tanto dos jogos quanto da série. E sobre essa mudança da colmeia, eu achei muito legal, porque a gente vê que essa consciência de colmeia é uma coisa que existe muito na natureza, tanto com fungos quanto a gente vê com árvores, que quando elas estão conectadas, se uma está com pouca água, uma passa para outra, elas fazem essa comunicação entre si. Eu achei muito legal o jeito que eles traduziram. E sobre não ter os esporos e o uso de máscaras, realmente acaba que muda bastante a dinâmica da série. Eu não sei também como é que eles vão fazer aquela tal cena na segunda temporada, né? Mas eu fiquei com pena do Pedro Pascal, que ia ter que usar um monte de máscara em outra série. Então acho que realmente é, era útil tirar a máscara. Imagina, o coitado já tem que usar um capacete 24 horas por dia em Mandalorian. Não ia poder ficar um tempão de máscara também em The Last of Us. Então achei uma mudança justa, né? A gente compreende com o motivo dado pelo criador e também por motivos de produção, né? Para poder ficar a cara dos atores, dar mais expressão, né? Acho que também pode ter sido um motivo. Então achei justo. Agora, como eles vão adaptar para algumas cenas que dependem dos esporos, aí a gente vai ter que ver. Tu falou sobre a adaptação da segunda, da terceira temporada, de uma possível adaptação para um terceiro jogo, mas eu acho que tem um fator específico referente aos jogos que eles não podem abandonar, que é o seguinte: quando termina o primeiro The Last of Us, não há necessidade para um segundo jogo, sabe? Não é necessário. Não é preciso. A história, ela é bem fechadinha, ela se conclui ali. Rola o terceiro jogo. O terceiro jogo não. Rola o segundo jogo. O segundo jogo é absurdo. Absurdo. Eu prefiro o primeiro. Mas o segundo jogo é maravilhoso. Tem gente que prefere o segundo jogo, sabe? E não é uma opinião absurda. Mas o segundo jogo, ele conclui aquela história também. Ele fecha bem ali. Não precisa de um terceiro jogo. Mas a princípio vai sair um terceiro jogo. E eu não tenho dúvida de que, se esse terceiro jogo realmente ver a luz do dia, um dia ele vai ser muito bom. Se vai ser do nível do primeiro e do segundo,
eu já não posso afirmar. Mas eu confio muito na Naughty Dog. Mas tem esse fator que eu disse que a série eu acho que não pode abandonar, que é concluir a história ali. Não precisa deixar gancho para uma segunda temporada, sabe? Tu pode criar novas histórias, novas tramas, mas tenta concluir ela, tenta não transformar em um caça-níquel, sabe? Que, por exemplo, outra série com a temática parecida que acabou fazendo isso foi The Walking Dead, que acabou se perdendo. Foi lançando temporada, o pessoal gostou disso, lança mais temporada, lança mais temporada. Tanto que em dado momento eu lembro, lá quando eu estava, sei lá, no primeiro ano, no nono ano do ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio, que eu e todos os meus amigos assistíamos. A gente chegava segunda na aula, depois de ter assistido domingo de noite, a gente comentava sobre. E depois de um tempo eu não conhecia mais ninguém que continuava assistindo a série, sabe? Então The Last of Us não pode cometer esse erro, tem que saber concluir a história. Não necessariamente concluir aquele universo, mas concluir aquela trama. Aqui, ó, essa trama tá concluída, vamos fechar aqui. A gente pode abrir uma outra, mas saber quando terminar etapas, sabe? Isso é essencial. E para uma segunda temporada, eu estava muito receoso quando anunciaram a. Quando anunciaram, não, quando eu comecei a ver, porque eu não acompanhei, confesso que não acompanhei muito lá o início da produção. Mas enfim, a Bella Ramsey, ela interpreta a Ellie, e a personagem tem 14 anos, mas a Bella Ramsey tem 19. Então, tudo leva a crer que a Bella Ramsey, de aparência, não vai envelhecer muito daqui para 2024, 2025, sabe? Ela provavelmente vai continuar com a mesma aparência. E spoilers do segundo jogo aqui talvez surjam, estejam avisados. No segundo jogo, tem uma personagem chamada Abby, que em determinado momento nós chegamos até a jogar com ela, controlar ela no jogo. E ela é uma mulher adulta, muito forte, musculosa, sabe? E ela, em vários momentos, entra em confronto com a Ellie. Eu simplesmente não consigo enxergar uma mulher adulta dando soco na cara da Bella Ramsey, que parece uma criança, sabe? E aparecer a agressão infantil. Então eu fico me questionando como que vai funcionar a segunda temporada. Se vão colocar uma Abby mais jovem. Tem uma atriz que estava todo mundo sugerindo para o papel de Abby, mas eu não consigo lembrar o nome dela agora. Mas ela já parece ser muito mais adulta que a Bella Ramsey, sabe? Porque no jogo tem a questão que tem um time skip, sabe? Igual de anime, Naruto clássico pro Naruto Shippuden. A Ellie, no primeiro jogo, é uma criança de 14 anos, uma adolescente, e no segundo jogo ela tem 19 anos, já é uma mulher. Tu nota a evolução dela fisicamente, sabe? Ela cresce, ela fica com o rosto de adulta, ela não tem a mesma carcaça, ela não é forte como a Abby, mas é uma adulta batendo e apanhando para outra adulta, sabe? Tanto que tem uma das sequências que é no teatro, no The Last of Us, que tu não consegue bater na Abby no mano a mano, sabe? Tu tem que ser furtiva, sorrateira, porque ela é muito mais forte que tu. E eu realmente não consigo imaginar alguém, uma outra mina, uma outra mulher, tá ligado? Socando, espancando a Ellie da Bella Ramsey sem parecer algo muito absurdo, tá ligado? Sem parecer violência infantil. Porque ela tem, de fato, cara de criança. E até 2024, 2025, imagino que não vai mudar isso. Eu vou te dizer, eu também fiquei bem preocupado com isso, porque
A Bella Ramsey, olha, você tem dito que ela tem 19 anos, me surpreendeu muito, porque eu achei que ela era bem mais nova. Pra mim, a Ellie dela parece que tem até menos de 14, porque ela tem uma carinha bem de criança e não dá pra esperar que em 2 anos, dizem que a série vai ser pra 2025, que em meros 2 anos a gente vai ver a Ellie já, a Bella Ramsey já adulta, né? Não, não deve mudar muito as feições e eles não querem trocar a atriz, o que eu entendo, porque pra mim a Bella Ramsey ela mandou muito, muito bem como Ellie. Acho que ela soube captar muito bem a essência da personagem e, cara, ela encaixou muito bem. Tinha até certos momentos que a voz dela, se eu fechasse os olhos, pra mim parecia a voz da Ellie dos jogos, parecia a Ashley Johnson. Mas assim, realmente eu entendo que eles não queiram trocar a atriz, né? Falaram que ela não sai, a não ser que ela queira, porque ela mandou muito bem. Mas, olha, alguma coisa vai ter que acontecer. Ou vão trocar a atriz, ou vão atrasar bem mais essa temporada do que ela tá programada para ser. Porque realmente não tem como a segunda temporada manter a mesma atriz com a carinha de criança e dizer, ó, agora ela é uma adulta. E agora ela pode sair no soco com uma adulta musculosa gigante, sabe? Não tem como, ela é muito criança, a cara dela. Então, é algo a se pensar para o futuro. Eu acho que essa segunda temporada vai demorar bem mais do que 2025 para sair, porque não é uma adaptação fácil. O Neil Druckmann falou que agora eles estão começando a escrever o roteiro para a segunda temporada. Eu duvido muito. Acho que já tem bem mais do que começando agora. Acho que eles já têm uma boa base de roteiro já. Mas é aquela coisa, não esperem que vai ser logo essa segunda temporada, porque deve demorar. É muito. Muito. Como é que é a palavra? Algo. Eu acho que eu já falei essa palavra hoje. Ah, é muito intenso o segundo jogo, né? É muito visceral. Tem muitas cenas sangrentas, tem muita cena pesada mesmo, sabe? O segundo jogo ele é mais pesado que o primeiro. O primeiro jogo fica muito nesse conflito moral, nesse conflito ético, conflito mental, psicológico. Agora o segundo jogo, ele é mais pesado na questão gráfica, sabe? E eu acho que ficaria pesado até demais colocar a Bella Ramsey uh, nesse cenário, sabe? Eu acho que uh, tudo bem, The Last of Us não tem que ter pudor nenhum em chocar, mas enfim, não, eu confio, eu acredito que eles possam fazer um bom trabalho e que vão achar uma solução decente para essa situação. A questão é que eles têm que dar algum jeito de demonstrar que, ó pessoal, ó, telespectador é bom, é uma palavra bonita. Telespectador, passaram-se 5 anos, vamos dizer, se for o mesmo período que no jogo. Talvez eles coloquem um pouco menos. Mas passou esse tempo aqui, ó. Como que vão fazer isso? Como que vão mostrar? Porque o mundo não vai evoluir, sabe? Não vão lançar um novo iPhone no mundo de The Last of Us. Vai continuar sendo a mesma coisa, sabe? Vão que colocar um pouco mais de cabelo branco no Pedro Pascal? Como que vai ficar explícita essa passagem de tempo, sabe? No jogo fica muito mais fácil por conta do crescimento, do envelhecimento da Ellie. Como que vai ser passado para a série. Enfim, eu não estou criticando aqui, eu estou realmente trazendo um questionamento que nem eu, nem tu, nem ninguém que esteja nos ouvindo, a não ser que seja o Neil Druckmann nos prestigiando aqui com a sua audiência, né? Alberto, eu queria aproveitar para te perguntar o que que você achou, já que a gente está falando da Bella Ramsey, né? O que que você achou das atuações dos personagens, né? Porque no início teve muito bafafá com cada um dos protagonistas ali, o Pedro Pascal e a Bella Ramsey.
Porque, lógico, fãs, eles geralmente vão querer aquele ator. As pessoas já escalam na sua cabeça aquele ator que elas acham mais parecido com o personagem do jogo, né, da mídia original. Então, é comum que se façam muitos julgamentos quando a escolha sai em si. E eu queria saber de ti, o que que tu achou da escolha do Pedro Pascal e da Bella Ramsey? Achei eles impecáveis nos seus respectivos papéis. A Bella Ramsey, quando tem a cena com o David, que inclusive no jogo a passagem lá dela no restaurante, que tu tem que ir furtivo e esfaquear o David e tal, é uma das minhas partes favoritas de The Last of Us. E foi muito bem posta na série. E, cara, a Bella Ramsey entrega muito naquela cena. Ela é, assim, ó, uma atriz fenomenal, sensacional. E o Pedro Pascal, tanto quanto. Como eu tinha comentado, a cena do diálogo entre ele e o Tommy, ele, cara, que ator é esse? O cara é muito bom, meu. Mas assim, fenomenais, sensacionais. Na verdade, eu gostei bastante das atuações nessa série. A Marlene tava muito bem. A Tess, muito boa. A Mina, que fez a do Left Behind. Esqueci o nome da Riley. personagem. A Riley. Muito boa, meu. Eu não conhecia aquela mina. Muito boa atriz, meu. Uh, o O Troy Baker, que interpreta o Joel e faz o capanga do David lá, muito bom. Tu comentou sobre a Ashley Johnson, que faz a mãe da Ellie, que é a Ellie no jogo. O ator que faz o David é muito bom. Cara, questão de atuação, essa série tá impecável. Mandaram muito bem, gastaram. Eu concordo. Principalmente agora você falou do David, me lembrou. Eu gostei muito da mudança sutil que eles fizeram aí no personagem, porque no jogo ele é um cara bem mais vilanesco, assim, e aqui eu gostei que tanto o ator trouxe uma expressão de ser um cara mais. Ele é menos vilanesco, ele é um cara mais, tipo, neutro, assim, e em vários momentos, no início ali do episódio, pô, você até acha ele um cara legal, sabe? Você consegue concordar com ele em alguns momentos, até quando ele fala que ele é um canibal, cara, porque você vê que ele tá cuidando de um grupo gigante de pessoas e que eles estão passando por fome, eles não conseguem mais caçar, você, tipo, você entende o desespero dele a ponto de chegar e virar um canibal, sabe? Mas, claro, depois ele se revela, né, como aquele personagem nefasto que ele é, assim como nos jogos, mas acho que essa mudança deixou ele muito mais real, muito mais assustador, porque você chega a concordar com ele no início, principalmente se você não conhece o personagem ainda e não sabe o quão animalesco ele vai se revelar, e aí no final eu acho que aumenta muito mais o impacto de você ver aquele David perseguindo a Ellie, né, enquanto a cabana pega fogo. E sobre o resto das atuações, sim, sensacional. O Pedro Pascal eu achei acertado desde o momento que anunciaram ele, porque ele é um ator muito bom e não é à toa, porque ele tá em todos os lugares ultimamente. Esse cara tá dominando a cultura pop, o cara já tá em Star Wars, o cara tá no universo DC, tá agora em The Last of Us. Ele tá em todo lugar. Então, esse cara é muito bom. Acho que ele compôs um Joel menos carrancudo do que o do jogo, mas que serviu muito bem esse Joe menos carrancudo como uma forma de fazer a história progredir mais rápido, que era o que precisava, né? Porque não dava para colocar um Joe aquele teimoso nos sentimentos, aquele cara muito fechado que demora a criar um laço com a Ellie, demora a se abrir, porque senão ia precisar de muito mais episódios nessa série. Então acho que o Pedro Pascal soube traduzir muito bem o Joe, não perdeu a essência daquele personagem, ele continua muito bem. A Bella Ramsey, como eu falei antes, pra mim ela matou a pau, assim. No início eu vou te dizer que eu tinha um pouco aquele nariz empinado ali de tipo, pô, essa menina não tem nada a ver com a Ellie do jogo, sabe?
tirando as roupas que ela estava usando, tipo, nem a forma como o cabelo estava amarrado, assim, tipo, nada tava muito a ver com a Ellie do jogo, e aí eu fiquei meio de nariz empinado, poxa, não tá me lembrando a Ellie, assim, eu não consigo conectar. Só que a atuação dela é tão boa, que você logo já se conecta com a personagem, você já faz o link com aquela do jogo, sabe? Não tem como, ela foi muito bem em captar a essência da personagem. E quanto aos outros personagens que você citou, também acho assim, Tess, o Henry, a Marlene, eles estão muito bons. Principalmente a Marlene é legal porque ela é a atriz que faz ela na série é a mesma que fez ela no jogo. Então a mulher só tá reprisando o papel que ela já fez e acha que ela soube fazer exatamente igual ela tinha feito lá no jogo, sabe? Esses personagens, eles estão bem iguaizinhos à essência que era no jogo, achei muito bom. E o Tommy também. O Tommy é um personagem que mudou um pouco, mas ele tá muito bem. É um personagem. Na série eu senti ele como um cara mais problemático, mais quebrado, porque até aborda um pouco dele ser um ex-veterano, ser um cara que veio da guerra e ele tava com problema de se adaptar no mundo, tanto que no primeiro episódio ele é preso por começar uma briga num bar, e depois, os episódios mais à frente, o Tommy conta. Joe conta que o Tommy ele tinha essa necessidade de ser um herói no meio do apocalipse. Então acho que é meio que um traço de alguém que voltou da guerra e quer voltar a ser um herói de guerra, sabe? Achei um cara mais quebrado, mas que funciona muito bem para a história e tá sensacional. E eu também queria fazer um destaque para uma adição nova da série, que é aquela personagem da Caitlyn, que é a líder da insurgência de Kansas City, que eu achei uma adição muito legal, porque ela consegue fazer a história girar bem, ela serve como uma protagonista densa, porque ela tem uma motivação ali por trás, ela quer vingança pelo irmão dela, e achei que encaixou muito bem com a história do Henry e do Sam. E ela não existe no jogo, mas foi uma excelente adição. A atriz mandou ver. Ela é. Eu lembrava dela de Two and a Half Men e até era meio engraçado, assim, de ver aquela personagem de Two and a Half Men, que é uma personagem meio engraçada, lunática, ali no The Last of Us, como uma personagem séria, mas eu acho que ela foi muito bem. Acho que ela traduziu bem uma. Ela trouxe uma essência para a série que o jogo não tinha e que foi muito bem-vinda. Bom, Alberto, acho que não vamos mais prolongar o tempo da nossa audiência. Esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar mais histórias como essa e mais produções de podcasts, social medias e textos. Nós estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leiam os nossos textos no Medium. E a edição desse podcast foi feita por mim mesmo e roteirizado um pouquinho por cada um de nós, né? Eu, Pedro Luca e o Alberto Dabu. A trilha sonora original é do Arthur Last, do Adriano Quadros. E, bom, acho que é isso, né, Alberto? Muito obrigado pela audiência, pessoal, e até semana que vem.